Eu acho eu tô gravando o segundo vídeo desse vestido, mas não importa, né? Eu acabei de receber pergunta extremamente interessante de uma minha seguidora que eu amo muito, a Laura. Beijão bem grande, tamanho do mundo para você. Eu amo esse nome, Laura. É um dos meus nomes femininos preferidos, né? E hoje eu vou contar para vocês sobre minhas viagens, né? E não só de viagens físicas, mas a minha história no mundo. Eu me considero como cosmopolita e eu vou contar para vocês como aconteceu assim a história das minhas viagens, das culturas que eu comecei a aprender e o meu espaço, o meu lugar nesse planeta, quem eu sou, é a minha história. Então, gente, eu sou do Brasil, né? I am from Brazil. I am from Bahia State, né? Mas eu tenho sangue português e até africano, eu tenho mistura, né? Eu sou mistura, minha situação, aquele que conhece, aquele que sabe que eu sou pessoa bem com um destino bem diferente, crescida no meio das culturas, das visões, nações, no meio de yes, cross culture, no meio de opiniões, né? E por isso eu sempre queria saber mais, pesquisar mais sobre a minha origem e sobre a origem, por que é assim, né? Nesse mundo. E desde a infância eu cantava música tradicional, né? Eu comecei, primeiro dinheiro que eu ganhei cantando da idade de 6 anos, né? Eu lembro muito bem. Comecei a cantar música tradicional, né? E depois comecei a escrever músicas, né? Mas dos ritmos tradicionais. Porque eu acho que a pessoa deve ficar mais perto das raízes, né? E deve ser por isso eu comecei a pesquisar sobre outras culturas, sobre não só minha cultura, né, mas também sobre outras culturas, sobre e também da minha mãe, que ela gostava muito de música tradicional ucraniana, né? A minha mãe não é ucraniana, ironia dessa vida que eu não tenho nem uma gota de sangue da Ucrânia, mas desde a infância eu era muito. Apanhei muito essa cultura ucraniana. Fiquei muito interessante. Fiquei muito curiosa saber mais sobre cultura raízes da Ucrânia. E além do Brasil, né, da minha cultura, que eu tenho cultura mais afro-portuguesa do que brasileira, né? E muita gente do Brasil me acha mais portuguesa, né? Isso que eu tenho no sangue, isso que eu pego das minhas raízes, marinheiros, mar, oceano, céu, saudade. Cultura portuguesa sempre está comigo, né? Eu não, sem querer, gente, e até as minhas músicas, as primeiras minhas músicas são mais parecidos com fado, que eu nunca sabia, nunca antes de conhecer essa música, eu sabia escrever e cantar, né? E também parte africana, né? Por isso eu queria conhecer essas raízes da Joana. Portugal e África, né? Primeiro foi África. Eu encontrei um rapaz angolano, né? E ele ficou muito amigo meu. Não foi meu namorado, mas foi bem amigo meu. E depois irmã dele, que a gente ficou. Ela gostava de cantar música tradicional, já aqui na Ucrânia, como eu.
E Angola foi país que foi surpresa para mim. Encontrar angolanos, cultura deles, música do estilo samba, foi tão parecido do Brasil, mas tão diferente, né? E essa moça sabia fazer tranças, ela me ensinou um pouquinho, né? E foi minha viagem para Angola, né? Já mais de 10 anos atrás. Um país incrível, tão colorido, tão diferente, com animais, com mesmo África, né? E foi incrível. Mas voltamos à Ucrânia, país onde eu passei muitos anos. Eu comecei a viajar pela Ucrânia. Eu encontrei parte do oeste, né, que é muito mais parecida com a Europa, com aquela Europa antiga, clássica, prédios clássicos, estilo de vida, o povo muito educado, o povo muito de cultura. E depois eu fui para a Crimeia e aquelas regiões que estão ocupadas agora, hoje em dia, né, que mais parece que parque natural soviético, né? É incrível, mistura desse país, da Ucrânia, mistura do passado clássico, educado e do comunismo, né? Mesmo assim, vivendo na Ucrânia, eu fui para a Rússia. Eu gosto muito do metrô, a arquitetura do metrô, tudo que é conectado com o metrô. E eu fui para a Rússia e comecei a viajar pela Rússia, que é São Petersburgo, que é Ufa, Kazan e outras cidades. E foi incrível como é clima diferente daquele país, né? É muito frio. Eu fui pela primeira vez no Moscou de 33 graus. Aqui não faz tanto frio na Ucrânia, né? Mas na Rússia foi incrível. Não dava para respirar por causa de frio. E sim, se falar sobre povo russo, não é tão legal, né? É meio cruel, mas falar sobre a natureza da Rússia é incrível. Aquelas florestas do norte, aquelas a Baikal, Lake de Baikal, né? Lagoa, natureza. Nossa, eu gosto muito da natureza do norte da Rússia. É muito exótico. É muito, nossa, parece outro planeta, né? E ver essa sociedade, mas falar sobre sociedade é muito cruel. Sim, cultura cruel no meio deles. É muito triste, né? Mas eu não encontrei pessoas boas. É interessante nessa sociedade que gera pessoas cruéis, encontrar pessoas tão meigas, doces. E é incrível encontrar, na verdade, pessoas intelectuais. É legal conhecer outros países, né? Eu conheci um rapaz de Tajiquistão, que foi meu namorado. Eu pensei, nossa, eu gosto de culturas, eu quero falar a língua dele. Eu comecei a aprender língua tajico, né? Eu pensei, nossa, que linda língua, que língua linda, né? Tem origem da Pérsia, né? É língua persa, conectada com o Irã, né? Ah, tantas comidas exóticas, tantas. Eu entendi que até no Brasil nós temos alguma coisa tipo, qualquer país tem da Roma, né? Grécia e Pérsia, né? Conectar Índia, né? E cultura persa é uma das primeiras, né? Que é como da Roma e Grécia, também persa. É interessante, né? E eu fui para o Tajiquistão. É incrível como ar, natureza, tudo é muito limpo para respirar. Como é povo, é na música, né?
É povo da música, faz lembrar fado mesmo, né, português. Música muito triste, muito de sentimento, de pensamento, das montanhas deles. É país incrível, né? Mas na minha vida em geral é Cabo Verde. É meu melhor amor. Eu estava ainda bem jovem, bem pequena, ainda criança. E na TV eu vi pela primeira vez Voz da Cesárea. Eu gostei tanto dessa voz profunda e tão, mesmo da minha alma, mistura da cultura, né? Cultura mesmo afro-portuguesa, né? Eu pensei, nossa, que é isso? Faz-me lembrar minha família, minha infância, vidas passadas. O meu pai, que já faleceu. Passado e futuro, né? Eu estava gravando da cassetas, né? Daquele aparelho, né? Vocês sabem. Comecei a escutar, depois ouvi pela segunda vez. Conheci que é a Cesária, que ela é das Ilhas Cabo Verde. Comecei a escutar. E já na Ucrânia, 2004, eu conheci a Cesária pessoalmente. Foi a única pessoa que fala português. E em Kiev. E Cesária me convidou a conversar com ela, jantar com ela. Desde então, cada vez quando ela estava na Ucrânia, na Polônia ou na Rússia, eu ia a encontrar Cesária, né? Ela era muito popular na Polônia. Fez muitos espetáculos, muitos concertos e cantou muito com cantores polacos. E além de Cesária, eu comecei a pesquisar sobre esse país que eu sinto no sangue mesmo, né? Mesmo a cultura afro-portuguesa. Eu encontrei um rapaz que era filho de cabo-verdiano. E a gente começou a estudar crioulo. Que eu pensei muito essa língua, né? Dialecto, né? Mas língua mesmo. Muito... Eu gostei muito, eu me apaixonei. Depois encontrei grupo das meninas estudantes de Cabo Verde e comecei a estar bem perto desse país. Depois, muitos anos atrás, eu fui para Cabo Verde e eu me apaixonei nesse país. São 10 ilhas no meio do Oceano Atlântico. Ilhas desertas, tipo, não tem chuva. Chão, né? Tudo é castanho, né? Não tem tantas florestas, tantas plantas, só lava vulcânica, né? Mas mesmo tem energia tão forte, né? Tão quente. E mesmo o Morabeza deles, não dá para dizer, para traduzir Morabeza, sentimento de Morabeza. É país incrível. Da Morna, música Morna, procura no Google Morna. Essa música, esse estilo, gênero musical é incrível. Sentimento, faz lembrar blues americano, norte-americano, mas é muito mais forte, é muito mais com mais carinho. É país tão verdadeiro. Cada situação, cada pessoa, cada sentimento e mesmo é tão verdadeiro em Cabo Verde. Por isso, esse país que eu gosto mais, né? A França. França é país país de trânsito, no meio de caminho, da Ucrânia para o Brasil. Eu comecei a estudar a língua francesa, né? Tipo, je m'appelle Joanna, je suis chanteuse. Ça va, mon amour? Très bien. Mon amour, né? Devemos dizer mon amour, né? Eu estava em Paris e minha primeira vez em Paris eu pensei, nossa, que merda.
Na verdade, Paris não tem nada de bonito, de, né? Tem só imagem, aquela imagem doce da França, né? Que a França está na moda, que tá. Eu pensei primeira vez, eu não gostei da França, mas depois, eu acho, um ano depois disso, eu comecei a lembrar minha viagem para a França. Eu entendi que França não é física. Charme da França é mais mental, é mais cultural, é mais. E não precisa ir para a França para entender esse país. França é cultura francesa, né? Outra coisa é Holanda. Primeira vez quando eu comprei passagem do Brasil para a Ucrânia, eu não queria fazer transferência na Holanda. Eu pensei, nossa, Holanda é país tão chato, deve ser. Mas quando eu entrei nesse país, esse país tão organizado, gente, esse país tão certo, esse país tão lindo, da sua beleza organizada, esse país tão do futuro, que é incrível. Holanda deve ser um país mais do sonho que eu conheci, né? Mais desenvolvido. E é incrível. Uma coisa que me chocou é a língua deles. Tem muito esse som. Tem tipo bracht, bracht, bracht. É incrível. Muita gente não gosta, mas eu adorei. E o povo, essa beleza branca deles, eles são muito brancos e muito loiros. Primeiro dia na Holanda, no Amsterdão, eu fui comprar After Eight, que eu amo. E uma senhora da idade da minha mãe, ela perguntou, tipo, sobre mim, alguma coisa. Ela pensou que eu sou cigana, porque gosto de usar lenços, esses vestidos longos, coloridos, lenços. Ela começou a falar comigo. E depois, tipo, falando, ela começou a dançar. Só falando, brincando, ela começou a dançar. Povo tão sério e tão organizado, mas no mesmo tempo é tão alegre e tão leve. Super simpático, super lindo. É aquela arquitetura, aquele mercado no Roterdão, que é mercado, que é casa, né, que é prédio, né, de apartamentos, no forma de arco-íris, né? E dentro tem mercado, né? É incrível. A arquitetura eu vou deixar mesmo assim, não sei se eu vou deixar links daqueles prédios da Holanda super legais, né? Já meu novo velho amor é Polônia. Polônia é o país da minha mãe. Eu chamo a minha mãe de cabrito branquinho polaco. Por causa da minha mãe eu tenho essa pele tão branca. E eu lembro a minha bisavó, que era daqui, eu gostava de conversar com ela. Que pena que eu não aprendi polaco com ela, né? Ela morreu muito velha, né? Eu ganhei chance de conversar com ela mais quando ela ainda estava viva. E depois, muitos anos atrás, a gente foi para a Polônia. Kraków, cidade que é linda. Eu gostei, cidade linda, blá blá blá. Mas quando segunda vez eu fui para Gdańsk, nossa, aqueles prédios, que cada prédio parece que tem sua própria coroa. Rio, né, e ilha no meio da cidade. Faz lembrar Amsterdão, mas muito mais lindo, muito mais colorido e muito mais simples. Outra ilha da cidade de Gdańsk é meio afastada, que é a ilha Wyspa Sobieskiego, que tem floresta dos pinheiros com ar tão fresco. Eu sofro de tonsilite e eu sou alérgica também. Mas depois de 3 semanas no Gdańsk,
naquela ilha Subjevska, né? É ilha mesmo. Vispa significa ilha. Naquela ilha Subjevska. Eu me senti muito mais saudável, muito mais forte. Eu também me apaixonei em Burstin, que é âmbar, pedra, né? Eu gostei muito dessa pedra, que é restos dos pinheiros antigos, né? É suco que ficou, suco das pinheiras, dos pinheiros que ficou pedra, né? Eu gostei muito. E a cultura tão simples, meio não eslava, cultura eslava, mas tão pura, tão simples, tão meio naiva. Mas muitos polacos são muito crentes, né? A fé em Deus é muito forte. Eu não sou cristã, mas eu vejo essa fé pura deles e eu respeito. É incrível no cemitério polaco. Na noite eles colocam velas, né? E cada noite cemitério iluminado pelas velas como almas, né? É incrível a fé deles. E língua polaca faz lembrar português de Portugal, que eu gosto muito som sh, né? É incrível, é gest, idioma bem colorido, né? Idioma bem colorido. E é incrível. Além disso, Estados Unidos. País, eu me considero como viajante, como pessoa que viajou pela América do Sul, África, Europa, Ásia. Mas como eu me posso chamar de viajante se eu nunca conheci Estados Unidos, né? E nos meus planos eu quero conhecer esse país grande, esse império mundial, superestado, né? Que desde a infância a gente acostuma a assistir filmes e séries dos Estados Unidos. Cultura deles é tão universal. Primeira coisa dos Estados Unidos, quando era pequena, gostava de assistir Babylon 5. Né? Essa série é sobre espaço, sobre universo. Eu acho que eles... Eu respeito muito os Estados Unidos. Eu quero conhecer um dia esse país incrível. Sabemos tantas coisas sobre eles, né? A cidade que eu gosto mais é Chicago, né? Aquele prédio, né? Prédio de forma tão estranha, né? Que tem aparência de espelho, né? No centro de Chicago. Nova York também, cidade tão caótica, tão grande, tão cheia de barulho, mas tão incrível. Tenho muitos amigos na Nova York, né? E também Massachusetts, que tem colônia grande dos portugueses e cabo-verdianos e brasileiros também. A nossa língua, a nossa cultura brasileira, portuguesa, cabo-verdiana, incrível, né? Também Los Angeles, que é incrível, né? Aquela Avenida das Estrelas. São Francisco, nossa, também São Francisco. Aquela ponte, né? Golden Gate. É incrível, gente. País que eu ainda não conheci, mas quero muito de conhecer. Alemanha, que... A Alemanha, gente, eu respeito mais, né? É país que deu tanta coisa boa para o nosso mundo. É país da ciência. É país um dos mais organizados. É mais organizado no planeta. É país que passou por tantas coisas, por doenças também. Doença que foi fascismo deles, o nazismo. Orgulho que virou doença, mas que aquele país superou, né? Os aparelhos que são presentes, né,
para o mundo. Tanta coisa foi inventada na Alemanha, né? E o jeito das crianças deles, eles meio pessoas adultas, parecem crianças às vezes. Brilcanholes, muito alegre, muito positivo. E os homens, né? Na Alemanha, o homem mais lindo é o homem alemão, né? Por isso, assim, né? Isso tudo, gente, é minha história, como eu encontrando, descobrindo, conhecendo culturas desse planeta, né? Outra coisa que eu amo comida. Eu amo cachupa de Cabo Verde, né? É feijão e milho misturado com várias coisas, mas parece simples, mas é tão gostoso. Incrível, né? E também comida polaca, queijos da Polônia. Mas também queijo de Cabo Verde, queijo de cabra. Nossa, eu amo queijo de cabra. Em Cabo Verde eles sabem fazer queijo tão incrível, né, de cabra, né? Mas na Polônia já tem outro tipo de queijo. Queijo mácio, né? Eu amo queijo, gente. E na Itália, que a gente acabou de... Não falou hoje sobre Itália, mas comida da Itália é incrível, né? Também ricotta, mozzarella, vários tipos de queijo. Eu amo queijo. Oh, também coxinha do Brasil. Nossa, a gente no Brasil tem tanta coisa, tanta comida. Feijoada, brigadeiro, pratos que podem ser marca, né? Como o McDonald's dos Estados Unidos, né? Borscht ucraniano. Eu não gosto beterraba e não gosto sopa, mas borscht é incrível. Halva, que eu já falei sobre essa sobremesa, eu amo, que tem origem persa, mas é muito popular aqui na Europa do Leste, né? Polônia, Ucrânia, né? Halva é incrível, gente. É sobremesa de semente de girassol. Muito legal. Oh, também fruta, né? Aqui na Ucrânia, a melancia tem sabor muito mais diferente. Deve ser por causa de clima, deve ser por causa de condições aqui, não sei natureza, mas melancia da Ucrânia. E outra coisa, já no Cabo Verde, mamão, papaya deles. E tem sabor tão diferente, e tem sabor tão forte, tem sabor tão incrível. Já na Polônia eu gosto borówka. Essa fruta que é mortilho, mas não é mortilho, é outra fruta, é mesmo borówka. É incrível, é tão fresco. Tem sabor tão mesmo fresco e saudável. É incrível, né? Já bacalhau de Portugal. Minha mãe, que legal. Parece verso. Mas isso é tudo. Por hoje é tudo. Eu só queria partilhar com vocês esse minha amor pelas culturas, pelas viagens. E não só viagem de turismo, como viajar, passar tempinho e esquecer. Não. Quando eu faço viagem, pesquisando mais sobre o país, aprendendo poucas palavras da idioma local, aprendendo culturas novas. Ser cosmopolita e ser cidadã desse planeta. Isso tudo, gente. Espero que vocês tenham gostado esses pensamentos da Joana. Isso é tudo por hoje. Muito amor para vocês e vamos valorizar a herança dos nossos antepassados, porque somos mesmo conectados, né? Não com certeza, porque agora os povos misturaram tanto, por isso, assim, isso tudo e moda passa, mas cultura tradicional fica com a gente.